Mateus 6, 5 a 9, a palavra do Senhor nos diz: E quando orardes, não sereis como os hipócritas, porque gostam de orar em pé, nas sinagogas e nos cantos das praças, para serem vistos dos homens. Em verdade vos digo que eles já receberam a recompensa. Tu, porém, quando orares, entra no teu quarto, e, fechada a porta, orarás a teu pai que está em secreto, e teu pai que vê em secreto te recompensará. E orando, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. Não vos assemelheis, pois, a eles, porque Deus, o vosso Pai, sabe o de que tendes necessidade, antes que lhe o peçais. Portanto, vós orareis assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Vamos orar? Pai, estamos diante da tua palavra essa que é viva, eficaz, poderosa, e, ó Deus, ansiamos para que ela, por meio do teu Espírito, esquadrinhe toda a nossa alma, possa, ó Deus, nos sondar de maneira profunda, de maneira perfeita, coisa que só o Senhor realmente pode fazer. Ó Deus, que essa palavra nos desafie a um compromisso mais sério contigo em oração. Que essa palavra nos encoraje a entender que a vida de oração é possível e é necessária. Nós te oramos, gratos, em nome de Jesus, o nosso amado Salvador. Amém. Semana passada a gente começou a conversar sobre oração. E basicamente na última semana o nosso foco foi falar sobre o dever que nós temos de orar. Nós não atingiremos o prazer na vida de oração sem antes passar pelo dever da vida de oração. Nós não vamos conseguir gostar de orar sem antes entendermos que nós precisamos orar. Hoje eu quero falar um pouco dos fundamentos. Porque muitas vezes a nossa vida de oração está ruim. Muitas vezes a nossa vida de oração está muito atrapalhada. A nossa vida de oração é absolutamente irregular. Porque nós não sabemos como orar. Porque nós estamos confusos com relação àquilo que seria básico na nossa oração. Aquilo que seria essencial. E eu não vou tratar aqui de conteúdo, mas de forma, de motivação. O conteúdo está muito claro para nós. Quando Jesus ensina os discípulos a orar, nos versos seguintes, Mateus 5, de 9 a 13, Mateus 6, de 9 a 13, perdão, nosso Senhor ensina o que deve existir de essencial numa oração. Jesus estabelece que o conteúdo básico da oração é adoração a Deus, intercessão pelo próximo, súplica pela nossa própria vida, confissão de pecados. Essa é a base do conteúdo de qualquer oração. Por isso ele nos deu a oração do Senhor. Não nos deu para que ela fosse um mantra, para ser repetido sem qualquer pensamento. A gente vai ver isso daqui a pouco. Mas nos deu para que fosse um referencial. Nos deu para que fosse um modelo do que deve conter nas nossas orações. Tanto é que quando o Senhor Jesus repete o ensino sobre como orar, lá em Lucas capítulo 11, Jesus resume a oração do Senhor, a oração do Pai Nosso. Só que ele mantém o que é essencial. Como eu disse aqui num estudo pela manhã, quando estudamos a oração do Senhor, é muito provável que os discípulos que perguntaram a Jesus, lá em Lucas 11, ensina-nos a orar, pode nos ensinar a orar, não estivessem aqui em Mateus 6. E por isso o Senhor Jesus traz os mesmos princípios, os elementos essenciais da oração, sem contudo trazer a oração do Senhor completa, como ele havia feito em Mateus capítulo 6. Quando o Senhor Jesus agora vai nos ensinar sobre os fundamentos da oração, nosso Senhor começa nos ensinando como não orar. É interessante a gente observar isso daqui. Via de regra, os ensinos de Jesus são positivos desde o início. Normalmente, o Senhor desde o início já nos mostra o que nós devemos ativamente fazer. Desde o início ele nos mostra como nós positivamente podemos agir.
Mas aqui ele começa nos trazendo dois nãos. Ele começa nos ensinando o que nós não devemos fazer. Certamente por conta de observações que ele mesmo havia feito no seu contexto. Jesus ensina em primeiro lugar que nós não devemos orar como os hipócritas, que gostam de orar em pé, na rua, na sinagoga, nos cantos das praças. Jesus tem em mente aqui os fariseus, como a gente vai encontrar lá em Lucas 18, na parábola do fariseu e do publicano. Agora vamos entender aqui, quem são esses fariseus? É bom a gente entender para a gente não sair tacando pedra. Porque geralmente, quando a gente ouve a palavra fariseu, a iniciativa do nosso coração imediata é, não vale nada. Fariseu, ruim. Fariseu, não é crente. Contudo, o movimento farisaico surge como um movimento piedoso. Entre Malaquias e Mateus, há um período de 400 anos de silêncio profético. 400 anos em que Deus não enviou nenhuma nova profecia ao seu povo, em que Deus não suscitou nenhum novo profeta para orientar o seu povo. Até que viesse João Batista preparando o caminho para o Senhor Jesus, de Malaquias até João Batista não houve ninguém. A religião judaica estava em absoluta decadência. Se você ler atentamente o livro de Malaquias, você vai conseguir notar isso com muita clareza. Os sacerdotes, por exemplo, estavam muito mais preocupados com a opinião pública, com a opinião das autoridades, com a opinião dos governadores, do que com a opinião de Deus a respeito do serviço que eles prestavam. O culto havia sido completamente profanado. As pessoas roubavam a Deus nos dízimos e ofertas. O casamento havia sido totalmente vilipendiado. As pessoas já não faziam questão de um casamento conforme os princípios de Deus. Então a religião judaica vinha nessa decadência, nesse declínio moral absurdo. Surge dentro do judaísmo o movimento do farisaísmo. Quem eram esses fariseus? Eram homens piedosos. Gente que não estava conformada com o declínio da religião judaica. Gente que não se continha em ver aquela religião, ora, tão vibrante, tão viva, tão piedosa, tão fiel, agora sendo motivo de escárnio. Então esse grupo, dentro do judaísmo, se levanta e diz, nós vamos cumprir a palavra de Deus. Nós vamos fazer o que Deus espera de nós. Nós vamos cumprir a lei de Deus. O problema é que até o farisaísmo foi contaminado. Ele começa bem, começa piedoso, mas ele vai terminar num movimento puramente legalista. Num movimento em que basta cumprir a lei pela lei e não por amor. Basta cumprir a lei, seja por medo, seja por pânico, pelo que for, é o que importa. E basta cumprir a lei de modo visível. Basta cumprir a lei de modo que as pessoas enxerguem que você está cumprindo a lei. Isso é o que importa. Então, nesse contexto, Jesus já veio à Terra. Nesse contexto de farisaísmo também, em vertigem, é que Jesus vai falar essas palavras. Não sejam hipócritas na vida de oração de vocês. Não orem apenas para que as pessoas vejam que vocês oram muito. Não orem apenas para que as pessoas possam elogiar vocês pelas orações de vocês. Não orem apenas para que vocês sejam vistos dos homens, porque aqueles que oram apenas para serem vistos dos homens já têm sua recompensa, ser vistos dos homens. A única coisa que eles vão conseguir com a oração que fazem para aparecer é aparecer. Eles não vão conseguir nenhuma bênção advinda dessa oração. Eles não podem esperar qualquer cuidado especial de Deus porque oram para aparecer. Eles só podem esperar que sejam reconhecidos pelas pessoas. Por isso Jesus os chama de hipócritas. O hipócrita era um ator. Ou seja, alguém que representava diante das pessoas. Era alguém que inicialmente era um orador e depois se consagra como ator, que apenas estava apresentando diante dos outros um personagem, mas não o que ele era de fato. Jesus diz que essas pessoas que gostam de orar em pé,
nas praças, nas sinagogas, essas pessoas que gostam de orar para aparecer, não são assim de fato. Elas não gostam de orar verdadeiramente. Elas não gostam de ter vida com Deus. Elas não gostam de se aproximar do eterno. Elas não gostam, de fato, da intimidade e da comunhão que só a oração pode proporcionar. Elas estão fingindo. Elas estão mostrando ao mundo um personagem. Alguém que gosta de orar. Um ator, mais uma vez. E Jesus condena essa prática, nos chamando a um cristianismo, nos chamando a uma prática de fé que não seja teatralizada. Nos chamando a uma prática de vida cristã que não seja uma mera representação de personagens, mas que de fato externe o que está no nosso interior. Que de fato apresente diante de Deus e dos homens aquilo que nós somos, um lugar secreto. Aquilo que nós somos onde e quando ninguém está olhando. Não orem como os hipócritas. É só um besouro voando, gente. Se ele me acertar, vocês vão rir. Segundo o não de Jesus, não orem como os pagãos. E orando, verso 7, não useis de vãs repetições, como os gentios, porque presumem que pelo seu muito falar serão ouvidos. A prática da oração não é exclusiva do cristianismo. Várias outras religiões têm orações. O budismo tem suas orações, o hinduísmo tem suas orações, o islamismo tem as suas orações. O que Jesus agora faz o contraste é com aqueles que oram ao Senhor de coração aberto, refletindo em cada palavra dita, e aqueles que oram meramente repetindo coisas sem sentido e sem nexo. O que Jesus chama a nossa atenção é para que a nossa vida de oração não seja uma vida de oração impensada, uma vida de oração irrefletida. Um exemplo muito comum nos dias de hoje. A gente vai orar em público na igreja. A oração em público é uma oração comunitária. Um ora por todos os outros. E aí um monte de gente só fecha o olho e está pensando assim, amanhã eu tenho que ir no banco cedo, porque se eu não chegar cedo a fila vai ficar grande. Amém, amém. Depois eu tenho que levar os meninos na escola. Amém, Senhor. Isso é vã repetição. A condenação de Jesus é uma prática de oração dessa, em que tem um irmão nosso orando de coração aberto, de coração sincero, e eu não estou absolutamente nem aí para o que ele está dizendo. Eu não consigo parar e prestar atenção a cada palavra que ele está dizendo, e eu só estou dizendo amém, confirmando a oração, para ir no bolo. Porque tem um monte de gente falando, amém, amém. Isso quando não dorme, no meio da oração. Jesus condena de maneira muito enfática e muito veemente a prática de oração sem reflexão. A vida de oração sem pensar. Mas, mais ainda pensando nos nossos dias, o que tem de crente caindo em vãs repetições, em práticas espiritualistas alheias ao cristianismo, não é brincadeira. Ô dona, se você quer fazer yoga, faz. Quer se esticar todo? Se estique. Problema seu. Mas tome cuidado com o que você está dizendo, com o que você está ouvindo. Porque muitas vezes os mantras e aquelas coisas repetidas são orações de religiões orientais. E aí tem gente entrando nessas vãs repetições como se fosse legal. Uma meditação transcendental, e o sujeito está repetindo um monte de coisa sem pensar. Jesus está condenando isso. Jesus não elogia uma prática de oração sem pensamento. Jesus não elogia uma prática de oração sem eu saber o que eu estou falando ou com o que eu estou concordando na minha oração. Nós precisamos enxergar essa condenação de Jesus de uma maneira muito veemente, porque Jesus compara essas pessoas aos gentios e, consequentemente, compara aos pagãos.
aqueles que estão completamente alheios ao Deus de Israel. Se os hipócritas, os fariseus, pelo menos sabiam quem é o Deus de Israel, quem é o Deus vivo e verdadeiro, os pagãos não. Os pagãos não têm noção de quem seja o Deus trino. Não sabem ou não concordam que existe um único e verdadeiro Deus. Então, essa proibição de vãs repetições se desdobra num problema muito maior que recai na idolatria. E aí tem muita gente se deixando levar por esse tipo de coisa. Jesus nos convida a uma prática de oração com reflexão, com pensamento. Uma prática de vida de oração em que nós saibamos o que estamos orando. Saibamos com o que estamos concordando na oração. E aí então é que Jesus vai nos ensinar como efetivamente nós devemos orar. Qual deve ser a nossa prática de vida cristã no que tange à oração. Primeiro, o ensino de Jesus é que a oração cristã é uma oração sincera. A oração cristã não é aquela que a gente faz só porque tem que fazer. Não é aquela que a gente faz para cumprir um ritual. Não é aquela que a gente faz só para aparecer diante das pessoas. A oração cristã é a oração em que nós fazemos porque amamos a Deus. Fazemos porque reconhecemos que nele está a fonte da vida. Fazemos porque reconhecemos que precisamos da oração para que tenhamos um relacionamento íntimo, pessoal e verdadeiro com ele. A oração não é sincera quando a gente tem que impostar a voz para orar. A oração não é sincera quando a gente tem que mudar o nosso vocabulário cotidiano para orar. Eu lembro de uma vez, uma história que rola lá no seminário de BH, isso que já aconteceu há pelo menos uns 15 anos, por aí. Um aluno calouro, primeiro ano, gostava de orar. Ou pelo menos parecia um desses hipócritas que Jesus condena. Por quê? O professor virou para a turma, falou: irmãos, vamos começar a aula, quero 2 orações voluntárias. Ele foi o primeiro, não deu nem tempo do professor acabar de falar voluntárias, levantou e orou. No que ele terminou, ele esperou 3 segundos, ninguém orou, ele levantou e orou de novo. Eu te pergunto, tem necessidade? Tinha mais 30 na turma. Tem necessidade de ser tão rápido? Tinha 30 homens se preparando para serem pastores de igreja. Será que no meio desses 30 não ia aparecer um miserável para orar voluntariamente, além dele? A gente tem que tomar cuidado quando a nossa vida de oração está servindo apenas para a gente aparecer diante das pessoas. Quando no secreto a gente não tem vida de oração. Quando ninguém está vendo, no lugar onde ninguém consegue perceber a nossa vida, a gente não tem vida devocional. Mas em público, aí sim, nós temos uma bela vida com Deus. Quando a gente está diante das pessoas, quando a gente tem uma plateia, aí sim nós oramos bonito, aí sim nós oramos com voz impostada, aí sim a gente tem uma vida aparentemente piedosa. Mas no quarto de oração, eu não visito há meses, anos. Jesus nos chama a viver uma vida de oração de maneira sincera, entendendo que a oração, na experiência cristã, não é um instrumento de nos fazer visíveis aos outros. Entendendo que a oração na experiência cristã não pode ser uma maneira de nós expressarmos e nos arrogarmos de todo o nosso conhecimento bíblico. Entendendo que a oração não é um meio de nós mostrarmos às pessoas como nós podemos ser grandes oradores. A oração deve ser franca, sem rodeios, sem impedimentos. Entendendo que nós estamos diante do nosso Deus Pai. Entendendo que nós estamos diante daquele que quer nos ouvir, que tem prazer em nos ouvir, que anseia por nos ouvir. E aí sim, nós desenvolvemos uma vida de oração realmente sincera. Em segundo lugar, Jesus nos ensina que a vida de oração, na experiência da fé cristã, é uma vida de oração refletida. Uma vida de oração bem pensada, uma vida de oração em que nós sabemos o que falamos. Para a gente refletir na nossa vida de oração,
a gente precisa amadurecer na fé. É muito provável que você tenha começado a orar imitando quem você via orar. Praticamente todos nós começamos a orar assim. A gente ouve as orações dos nossos pais, de alguém da igreja que a gente acha que ora bem. E aí quando é a primeira oração pública, a nossa oração parece uma coxa de retalho. Um pedacinho do pai, um pedacinho da mãe, um pedacinho do velho crente da igreja, um pedacinho daquela senhorinha que ora muito. Beleza. Quando a gente está novo na fé, show de bola. Só que a gente não pode permanecer novo na fé a vida inteira. A gente não pode permanecer como neófito a vida inteira. A gente não pode permanecer na imaturidade espiritual a vida inteira. A gente precisa crescer. O amadurecimento faz parte da vida cristã. O amadurecimento é absolutamente necessário para a caminhada de fé. E conforme eu vou amadurecendo, eu desenvolvo o meu jeito de orar. Eu tenho a minha forma de falar com Deus peculiar, dentro dos paradigmas bíblicos, mas com a minha personalidade, com aquilo que eu sou, da maneira que Deus me fez. Isso é a oração de fato refletida, em que eu não mais copio outras orações, mas eu oro. Eu faço oração, efetivamente. É a oração em que eu sei cada palavra que está saindo da minha boca. Não é aquela oração que muitas vezes a gente faz antes de dormir, pingando de sono, que o amém fica para outro dia, que você já está pedindo para Deus abençoar o diabo. Você não sabe mais o que está orando. Perdoa os pecados da árvore e você não tem noção do que está orando mais, porque sua cabeça já não está ligada na oração. A oração que Deus espera de nós é a oração que a gente sabe bem o que vai dizer. Mesmo que a gente tropece nas palavras, ainda que a gente fale um português errado, Deus não está preocupado com isso. Deus não está interessado nisso. Mas Ele está interessado no nosso coração e na nossa mente. A fé cristã, graças a Deus, é uma fé que pensa. Não é uma fé que crê de maneira cega, mas é uma fé que usa a razão. Isso é maravilhoso. E isso se estende para a nossa vida de oração. Terceiro princípio ensinado por Jesus, a oração cristã é uma oração de acordo com a vontade de Deus. Quando a gente vai observar o verso 9, e eu li o 9 só para a gente ter essa referência, do verso 9 ao 13, Jesus estabelece um modelo básico de oração, como eu mencionei no início. E aí talvez entre uma questão importante que nos atinja, quase que todos. Por que as nossas orações, tantas e tantas vezes, são sempre as mesmas? Por que o conteúdo das nossas orações não varia, não muda? Eu não estou falando dos elementos básicos. Parece que a gente ora mecanicamente todos os dias, muitas vezes. Deus, obrigado por esse dia, abençoa, Deus, toda a minha família. Senhor, obrigado pelo meu trabalho. Senhor, abençoa os doentes. Senhor, perdoa todos os meus pecados. Em nome de Jesus, amém. E com mínimas variações, essa é a nossa oração. Mas por quê? Porque a gente não está orando de acordo com a vontade de Deus. Explico. A gente, para orar de acordo com a vontade de Deus, precisa de Bíblia. E se a gente for analfabeto funcional em Bíblia, a gente não vai aprender a orar. Se a gente não desenvolver a nossa caminhada de conhecimento da palavra, se a gente não desenvolver a nossa caminhada de amadurecimento bíblico, se a gente não entender que Deus falando a nós é indispensável para que a gente consiga falar a Deus, a nossa vida de oração vai ficar capenga a vida inteira. Para que eu e você possamos aprender a orar, desenvolver na oração, saber o que orar, melhorar as nossas orações, orar de acordo com a vontade de Deus, nós precisamos da palavra. Nós precisamos de Bíblia. Deixa eu te fazer um desafio. Os próximos 30 dias, leia o livro de Salmos inteiro. 5 salmos por dia. Simples. Coisa que você vai gastar aí 20 minutos por dia. Talvez. Talvez. Eu tenho absoluta certeza
que a sua vida de oração vai atingir um outro nível no final desses 30 dias. Sabe por quê? Porque você vai aprender a orar com quem orava. Você vai aprender a amadurecer as suas orações a partir de orações inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Então você vai conseguir orar de acordo com a vontade de Deus de maneira plena. Vai conseguir orar de acordo com o que o próprio Deus deu aos lábios, à mente, ao coração dos seus discípulos no passado, dos seus servos no passado. Orar e aprender a orar a partir dos salmos vai nos elevar a um outro nível de caminhada de fé. E vai nos ajudar a entender que a oração é indispensavelmente ligada à vontade de Deus. Não dá para ser diferente. Eu não posso reclamar de ter orações não respondidas ou não atendidas se eu não tenho compromisso com a vontade de Deus. Se eu não tenho compromisso com a verdade de Deus. Deus zela pela sua palavra. Deus tem compromisso com a sua palavra. Então ele vai zelar em atender as orações que estão de acordo com a sua palavra. Ele vai ter compromisso em ouvir e responder às orações que estão de acordo com o que ele mesmo estabeleceu. Nós precisamos então orar, tendo como alvo maior a glória do próprio Deus. Entendendo que isso é de fato orar em nome de Jesus. E me permitam um parêntese aqui. Parece que em nome de Jesus virou um mantra gospel de crente. É só aquele jeito normal de terminar a oração. E aí se eu não terminar falando em nome de Jesus, amém? Deus não ouve. Jesus disse que nós devemos pedir ao Pai no nome dele. Mas será que todas as nossas orações são de fato em nome de Jesus? Ou seja, eu posso ter absoluta certeza que Jesus pediria ao Pai tudo o que eu estou orando? Que Jesus colocaria como prioridade as coisas que eu tenho colocado como prioridade na minha oração? Porque o que a gente vê nos evangelhos é Jesus colocando o reino de Deus como prioridade. É Jesus colocando a verdade de Deus como prioridade. É Jesus colocando a missão como prioridade. É Jesus colocando a honra de Deus como prioridade. Orar em nome de Jesus significa também estar alinhado com os propósitos de Jesus para a minha vida de oração. Eu posso orar por tudo, mas eu preciso priorizar aquilo que Jesus prioriza. Eu preciso colocar em primeiro lugar aquilo que o Senhor Jesus coloca como que há de mais importante, como que há de mais essencial. Quero concluir pensando em algumas aplicações com você a partir dessas realidades. E eu começo fazendo uma pergunta. O que eu e você buscamos ao orar? Por que a gente ora? A gente ora porque tem problema. A gente ora porque Deus resolve. A gente ora porque a gente precisa. Talvez a gente esteja mudando as coisas de lugar. A gente ora, e essa deveria ser a resposta, porque a gente quer estar mais perto de Deus. A gente ora porque a gente quer que essa comunhão permaneça, cresça, se estreite, se fortaleça. A gente ora porque a gente entende que só com uma comunhão verdadeira e sincera com o Deus eterno é que a gente consegue caminhar por essa vida. A gente ora porque a gente entende que não há razão maior para viver do que o próprio Deus. E é com Ele que eu quero estar todos os dias. E é perto dEle que eu quero estar cada dia mais. Em segundo lugar, nós somos desafiados a restaurar o lugar secreto de oração na nossa vida. Talvez esse lugar tenha deixado de existir há muito tempo. Talvez esse lugar nem tenha existido na nossa caminhada de fé. O desafio que Jesus propõe
e que ele mesmo é um grande exemplo de vida, é para que a gente tenha uma vida de oração não apenas em público, mas prioritariamente em particular. Para que a gente separe tempo na vida, no meio de todo esse caos que a gente vive, para estar com Ele, para ouvi-lo, para meditar nele, na grandeza dele, no poder dele, na força dele, na palavra dele. Para entender os seus poderosos feitos ao longo da história e agradecê-lo por isso. O lugar secreto de oração precisa ser restaurado na nossa caminhada. O grande da oração não é em público, mas é em particular. Deus se agrada de ministrar o nosso coração muito mais na oração privada, na oração em secreto. Deus se agrada de nos falar e de nos instruir de uma maneira extraordinária, quando nós nos agradamos de passar tempo com Ele. Quando nós nos propomos, sinceramente, de maneira extremamente disciplinada, estar com Ele todos os dias e desejar esse lugar secreto continuamente na nossa história. Nosso Senhor, lá em Mateus capítulo 14, a partir do verso 23, nos deixa esse grande exemplo. Após ter alimentado numerosa multidão, provavelmente 10 mil pessoas ou algo em torno disso, o texto sagrado vai dizer que Jesus deixa a multidão e se recolhe para orar. Foi para um canto, sozinho, nem discípulos ele chamou, para orar. Estar num culto cheio é bom. Eu pelo menos gosto. Estar numa igreja lotada, cultos, não sei se já teve a oportunidade de participar de cultos com 6 mil pessoas. É um negócio extraordinário. Mas o lugar secreto é essencial. A multidão nos anima, nos encoraja, mas o lugar secreto nos fortalece. O lugar secreto faz a gente estar mais perto do Senhor. Às vezes na multidão a gente se confunde. Às vezes no meio da multidão a gente se perde. No lugar secreto nós somos encontrados pelo Senhor. No lugar secreto é que a vida de Deus vai se desenvolvendo e se aperfeiçoando na nossa própria vida. Terceiro princípio que eu quero estabelecer é que eu e você possamos entender que a verdadeira oração, a oração que Deus espera de nós, é profundamente relacional. Eu e você precisamos parar de pensar que Deus é um caixa eletrônico. Eu e você precisamos parar de pensar que Deus é um mero prestador de serviço, em que nós recorremos a Ele só quando a gente precisa, em que a gente vai atrás dele desesperado. Deus, teve um problema sério no meu trabalho, resolve. Deus, eu estou precisando de dinheiro, me arruma uma porta de emprego novo que me pague melhor. Deus, eu estou doente, me cura. Só que antes disso tudo vem relacionamento. Tanto é que quando Jesus nos ensina a orar, a primeira palavra da oração é Pai. Para nos lembrar que a oração é relacionamento de pai e filho. Para nos lembrar que a oração é relacionamento familiar. Para nos lembrar que a oração é uma caminhada de vida, é um compartilhar de vida, é relacionamento. Quando a gente leu no início do culto o Salmo 139, a gente vê um eco dela, ou desse texto, aqui em Mateus capítulo 6. E um autor diz assim: Jesus reforça a afirmação do Salmo 139 quando diz que o Senhor sabe do que precisamos antes mesmo de pedirmos ou de abrirmos a boca. Sempre que me perguntam se eu acho que a oração muda a mente de Deus, eu questiono como a oração poderia fazer isso. Nós não podemos dar a Deus informações novas, nós não podemos corrigir seus conselhos, mostrando que aquilo que Ele decidiu está errado. Deus não tem um plano B para colocar em prática conforme a nossa vontade. Se for assim, algumas pessoas questionam: por que nós devemos orar? Se a oração não muda Deus, se a oração não corrige a rota aparente do que Deus está determinando, por que eu vou orar? Se Deus já sabe da minha vida inteira,
por que eu vou orar? E esse autor diz, nós oramos porque a oração nos transforma. Nós oramos porque Deus usa a oração para que possamos alcançar, como meio para que possamos alcançar os fins que Ele decretou desde toda a eternidade. Deus nos manda orar com fervor, mas não nos manda orar para aconselhá-lo ou para instruí-lo. Oração é relacionamento. Oração é proximidade com Deus. Por fim, ore sem cessar. Não permita que a oração seja uma prática esporádica na sua vida. Não permita que a oração seja quase que um acidente na sua vida tão corrida. Não permita que a oração seja um acaso acontecendo no meio de muita coisa da história. Coloque a oração como algo indispensável na sua caminhada de fé. Entenda e viva a plenitude da oração, entendendo que sobre a sua vida repousa o espírito de súplica, como disse o profeta Zacarias, Zacarias 12:10. Entenda que esse espírito de súplica, o Espírito Santo de Deus, te move à oração, te inclina e te desperta a isso. Mas há uma parte de responsabilidade nossa em que nós devemos responder. Em que nós precisamos tomar a iniciativa e ir orar. Ele não vai orar por nós se nós não quisermos orar. Então cabe a nós dar esse grande passo. Fundamentados bem no que Jesus nos ensina. Orando de acordo com a vontade de Deus, orando para que tenhamos um relacionamento sincero, verdadeiro e profundo com Deus na nossa vida. Amém? Vamos ficar de pé e vamos orar. Senhor, Tu és grande, poderoso, vitorioso, forte, justo, perfeito, verdadeiro e bom. Ó Deus, perdoa-nos por nossa negligência na vida de oração. Perdoa-nos, porque muitas vezes nós nos achamos poderosos demais. Porque muitas vezes pensamos que damos conta. Porque muitas vezes recorremos ao Senhor simplesmente para pedir favores. Deus tem misericórdia de nós. Trabalhe em nosso coração, de modo que a oração seja uma prática de vida. De modo que a oração seja uma marca da nossa jornada enquanto estamos nessa terra. Ó Deus, nós queremos orar, nós precisamos orar. Move-nos a isso, em nome e para a glória de Jesus. E que o amor de Deus, nosso eterno e bondoso Pai, a graça maravilhosa de Cristo, o Filho, e as consolações do Espírito Santo de Deus sejam sobre vós, irmãos, e sobre toda a igreja de Cristo espalhada pela terra, hoje e sempre. Amém e amém. Jesus te abençoe.